A todos. Esse é o nosso curso de transferência de calor avançada do semestre, do primeiro período de 2021. Estou admitindo o Ramiro. Boa tarde, Ramiro. Bem-vindo ao nosso curso, já estamos gravando. Muito bem, o tema da aula de hoje vai ser a equação de conservação da quantidade de movimento, do momento linear. Nós vamos fazer isso basicamente em três contextos. Um contexto para fluido ideal, porque eu quero falar um pouco sobre a pressão. Depois, nós vamos sair desse contexto da pressão e vamos falar para um fluido qualquer, no sentido de que de um material qualquer, na verdade, vamos fazer a equação de Cauchy. E depois eu quero falar brevemente sobre, brevemente eu não sei, mas sobre fluidos newtonianos, o que é isso, e usar aqui colocar a equação constitutiva de fluidos newtonianos para a gente, tá? Bom, muito bem, então vamos começar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que é isso que eu fiz aqui? Tá. Beleza, já tinha até anotado isso. Então, ó, eu vou projetar o quadro. Projetando o quadro. Me avisem aí se estão vendo tudo direitinho. O quadro está aparecendo aí? Professor. Valeu. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, é o nosso curso de transferência de calor avançada. Muito bem. Então, pessoal, o que nós vamos tratar hoje é do princípio da conservação da quantidade de movimento, ou do momento angular, tá? Ou do momento linear. Angular não, linear. Tudo bem? Então, o nosso contexto qual que é, tá? Nós estamos pensando aqui, eu vou fazer assim, vou escrever só isso aqui, vai. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Muito bem, tá? Então, na verdade, a gente quer... Isso aqui é a segunda lei de Newton, né? Que nós estamos tratando. Nesse começo de curso, eu vou fazer esse desenho tantas e tantas vezes, né? Então, nós temos isso aqui, é um escoamento, certo? E aí, nesse escoamento, eu vou selecionar um conjunto material. Já falamos bastante sobre o que quer dizer esse conjunto ser material. Quer dizer que todas as partículas são sempre as mesmas. Isso equivale a um sistema, né? Do ponto de vista, assim, um sistema que não troca, a matéria que está lá é a mesma, né? Então, esse aqui é um camarada que tem um volume V, e nós já discutimos que esse é um V que pode variar com T. Na verdade, ele em geral varia, porque ele faz parte do escoamento. O escoamento está carregando ele, né? E o princípio que hoje nós precisamos tratar para esse escoamento aqui é, na verdade, a segunda lei de Newton. Sempre ele, né? Sempre o Newton. Esse aqui é o cara, né? Segunda lei de Newton. Então, o que é que diz a segunda lei de Newton? E aqui é uma coisa importante, porque escrever a segunda lei de Newton para um sistema desde um referencial lagrangiano é uma tarefa sempre mais confortável. Por quê? Porque, na verdade, nós estaremos fazendo o que estamos acostumados a fazer desde a primeira vez que estudamos a primeira lei de Newton, quando a gente aplicou a lei de Newton para uma pedrinha que estava sofrendo uma queda livre, por exemplo, nós estávamos olhando para a pedrinha. Intuitivamente, o que a gente estava fazendo era concentrar a nossa atenção no material, nas partículas, na matéria, e ver quem está fazendo força na matéria. E naquele sistema, a segunda lei de Newton podia ser escrita da seguinte forma: você podia falar que a taxa de variação do momento linear era igual ao somatório de todas as forças que atuavam naquele sistema.
né, naquela pedrinha que estava caindo, quando a gente estudou lá em Física Zero, lá na escola, antes do segundo grau. Então, a lei é a mesma, desde que o nosso sistema seja um sistema como aquele, lagrangiano, em que nós estamos olhando para as partículas. E é por isso que essa lei pode ser aplicada diretamente para esse sistema aqui, porque ele é um sistema de partículas. Essa lei é válida também se por acaso esse negócio fosse válida para um sistema mesmo de partículas, um monte de partículazinhas, não é isso? Se você pensar, eu falei sistema pensando no sistema de partículas como contínua, mas também se forem discretas. E aí é muito importante, foi bom ter falado isso, porque lembra bem que a segunda lei de Newton era bem restrita em relação às forças, quando num sistema. Em um sistema linear, não é qualquer força que varia a quantidade de movimento. São apenas aquelas forças que são externas ao sistema, né? Então a gente vai ter que olhar quem são as forças externas do sistema, tá bom? Nós vamos assumir que esse escoamento está acontecendo na presença de algum campo, alguma força de campo. Esse G que eu coloquei lá, ele é, na verdade, uma força por unidade de massa. Lógico que eu podia ter chamado isso de aceleração, força por unidade de massa e aceleração, né? É porque, na verdade, a gente está chamando eu prefiro chamar força por unidade de massa, porque é como se fosse uma coisa específica, para a gente se lembrar na hora que eu estiver integrando isso no volume, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos lembrar aqui, né, o que a gente fez. Então, a primeira tarefa é a gente descrever quem é o momento linear. O momento linear desse sistema de partículas é a somatória, como ele é contínuo, tem que ser a integral no volume de ρ, U, onde U é a velocidade, dV. Observa que dá certinho. Vou dV é um dm vezes U é um d momento linear. Se você integrar em todo o volume de controle, tá certo? Lembrando que esse volume de controle varia com o tempo e tal. O U e o ρ são funções de x, de t, ninguém é constante. Então, isso aqui é o momento linear de todo aquele sistema, tá? E aqui essas forças aqui têm que ser as forças externas, tá? Então, eu vou escrever logo o primeiro termo aqui, e aí nós vamos trabalhar sobre as forças externas, tá bom? Então, V de T, de ρ, U, dV, igual a... Essas forças externas, ela pode ter duas origens, tá? Primeiro é o seguinte, vamos imaginar o planeta Terra atuando com a sua gravidade sobre esse sistema. Por que eu quis falar o planeta Terra? Porque o planeta Terra não faz parte do sistema de partículas, não no senso gravitacional, né? A força de gravidade, digamos assim, está sendo gerada por um agente externo ao sistema, tá? Então, a força de gravidade, ela entra na nossa brincadeira, porque ela é externa. Então, eu já vou escrever aqui que essa é fácil, né? Ela é muito fácil, ela é assim, ela é V, e aí a gente tem que fazer ρ, G, dV. Lembra que eu falei que era uma força por unidade de massa? Então, eu tenho que multiplicá-la por alguma massa, que no caso é esse ρ dV, não é isso? E então, isso aqui dá uma força, isso aqui tudo dá força. Então, você integrou em todo o volume. A outra, aí, então isso foi a força que a gravidade faz. A outra força que pode acontecer aqui é a tensão que o fluido de fora faz sobre o fluido de dentro. Então, aqui eu vou colocar esse T aqui, ó. Essa é a tensão. E a gente precisa fazer uma distinção importante. Tensão é uma força, portanto, é um vetor, por unidade de área. Professor, Oi.
Pode A falar. tensão é tangencial assim mesmo? Ou pode ser Não, qualquer ela direção? não é tangencial. Eu não quis fazer tangencial, também não quis fazer normal. Ela é em qualquer direção, tá? Eu vou botar outra aqui assim torta, Entendi, obrigado. beleza? Tá? A tensão é uma força que depende do fluido de fora. Não sei para que banda ele está empurrando esse sistema nosso aqui, tá? Então, para a gente, vamos computar essa força. Essa força vai entrar bem aqui. Como ela é uma força por unidade de área, isso aqui vai ser a integral na superfície de T ds. Tá? Olha que legal. Tá certo? Muito bem. O único progresso que eu vou fazer aqui, porque já está de graça, tá certo? Então, eu vou fazer dois progressos aqui, na verdade, agora. Tá joia? Eu vou fazer um, que é esse, ó. Eu vou usar o teorema do transporte de Reynolds aqui nessa integral, não é isso? Para passar a derivada para dentro, nós já vimos que essa derivada passa ali para dentro. Esses que são todos os mesmos amigos, tá? Eu, nessa equação de baixo, eu já vou esquecer o tempo de propósito. Essa derivada entra na integral desse jeito aqui, tá certo? Igual essa outra já é uma integral de volume, eu não vou me preocupar. E aqui eu vou pedir que eu vou usar uma coisa que eu pedi para vocês darem uma relembrada, uma estudada, de preferência demonstrar, que é o teorema de Cauchy. Vocês tiveram alguma dificuldade para estudar o teorema de Cauchy? O que que diz o teorema de Cauchy para nós? Alguém poderia enunciar ele aí para mim? Ou falar o que eu tenho que colocar aqui? Ninguém? Professor, não Professor, sei se. Pode falar, Léo. Fala, é, Rogério. Fala, Felipe. Tanto faz. Fala, Rogério. Rogério Luiz Veríssimo, fala. Fala que os vetores de tração agindo em lados opostos de uma superfície são iguais e opostos, basicamente. Tá, mas o teorema de Cauchy, vamos outro agora. Eu acho que está no caminho, mas eu quero uma expressão para a tensão. Ele pega quando o limite do volume ali vai para zero, né? Quando o D vai para zero, só esse termo sobra, fica igual a zero, ou seja, tem um equilíbrio entre as forças de tensão, entre as tensões. eu acho que É, é tensão igual a vetor normal produto escalar, o tensor de tensões. Sim, é que resulta nisso, né? resulta nisso. Exatamente. Acho que todo mundo está falando a mesma história aí, tá? Essa demonstração que eu não vou fazer detalhadamente, mas pelo que eu vi, alguém já foi olhar uma ideia que é o seguinte: você pega um tetraedro elementar assim, ó. Opa, Ctrl Z. Sai. Professor, Oi. eu fiz uma apresentação de slides explicando essa demonstração, se você quiser. Ó. Uai, você tá com ela na mão aí? Estou. Então pula, vai, vamos ver. Quero ver a sua apresentação, que legal. Posso mesmo? Tá Pode, bem. vai lá. Eu vou parar de apresentar aqui. Só não pode demorar muito, hein, Tá bem, Felipe? se eu estiver Quem falou foi demorando, o professor, Felipe. Vai lá, você me vai avisa lá. aí. Tá. Nossa, que bacana. E o pior de Estão vendo minha tudo, o tela? homem, muito demais, tá? Nossa, cara, assume o curso. Esse padrão tá muito melhor. Vai lá, puxa. Vocês estão vendo a tela do professor, a minha câmera ou só a tela mesmo? Eu acho que a gente Tá está bem, vendo só a sua tela, tá? Vai lá. tá bem. Eu estou também usando um cursor vermelho para aqui para Também ajudar. está aparecendo, mas beleza. Beleza, vamos então lá para a demonstração do teorema de Cauchy. Bom, eu sou o Vamos. Felipe, né, aluno do Taiguara, representando aqui o Laboratório de Energia e Ambiente, então bora lá. Puxa, Felipe, vai lá. Pois bem, bom, começa com a figura que o Taiguara acabou de mostrar, né, que é o volume que a gente está usando do fluido, né, do meio material. A demonstração começa com um postulado fundamental de Cauchy, né, ele afirmando que o tensor de tensões ele é uma função somente do espaço, do tempo e do vetor normal a essa superfície. Então, a gente vai partir sobre essas hipóteses.
Bom, como o Taiguara já bem falou, existem dois tipos de forças que estão presentes nesse volume material. A primeira é a interna de contato, né, que é atuada pela superfície, então é o volume de fora atuando no volume de dentro, né, delimitado. E a outra são as forças externas ou de campo, que seria a própria gravidade, né, que o Taiguara falou. Então a gente representa ela como uma força por unidade de massa. Para a gente compensar com isso, a gente usa a massa específica, o ρ, né, e essa integral aqui de volume. É importante notar também que essa força aqui de campo ela pode também ser força elétrica, força magnética, desde que seja um campo aplicado. O curioso é que a força de contato ela é expressada por uma integral dupla de superfície, enquanto a força de campo por uma integral tripla de volume, né? Essa é a principal diferença entre as duas. Usando a segunda lei de Newton, como o Taiguara já bem escreveu, a gente faz o somatório das forças externas, que seriam tanto a força de campo quanto a força de contato, igual à variação, a taxa de variação temporal do momento linear, e que é dado por essa derivada aqui temporal, que também é uma integral tripla de volume. E qual é o pulo do gato? Bom, seja aquele volume que o Taiguara acabou de descrever lá no quadro, seja de um comprimento característico desse volume. O que a gente percebe? Todas as integrais triplas, elas são proporcionais a esse comprimento ao cubo, enquanto as integrais duplas são proporcionais ao comprimento ao quadrado. Então, aqui nesses dois termos de integrais triplas, a gente vai ter, eles são proporcionais a d ao cubo, enquanto esse termo aqui da tensão aqui é proporcional a d ao quadrado. O pulo do gato é você dividir a equação por d ao quadrado, porque uma vez que você faz isso, todos os termos que eram proporcionais a d ao cubo viram divididos por d ao quadrado viram proporcionais apenas a d, né? Então esses dois termos aqui eles passam a ser proporcionais agora a d, os dois, enquanto o termo aqui da tensão passa a ser proporcional a 1, né? Um pouco inconclusivo. E com isso você faz d tender a zero. Então, em vez de volume, você passa a ser um ponto, né? Você considera um volume infinitesimal. E qual é a beleza disso? Bom, como esses termos são proporcionais a d e d tende a zero, eles acabam se anulando, né? Eles são iguais a zero. Então, esses dois termos aqui, eles cortam, são iguais a zero e sobra apenas um termo, né? Que é expressado justamente por isso. Então, em um volume infinitesimal, no limite de d tendendo a zero, a gente tem que essa integral dupla da tensão ela é igual a zero. Isso é interpretado como as tensões estão localmente em equilíbrio. Cuidado que isso não quer dizer que o somatório das tensões é igual a zero. Não, é a tensão vezes a área, né? Uma integral dupla em relação à área. Com esse princípio bem estabelecido, a gente parte para uma aplicação numa geometria mais simples, que é o próprio tetraedro, né? Então, essa mesmo que o Taiguara estava agora desenhando no quadro, a gente considera um tetraedro aqui. A gente tem, então, 4 faces, né? 4 superfícies. 3 delas, elas estão bem alinhadas com o nosso referencial aqui, né? 1, 2, 3, x, y, z. E a gente tem uma face principal, essa face maior, né? Essa face aqui que está inclinada. O objetivo dessa demonstração é apenas achar uma expressão de Tn, que é esse daqui da área principal. A gente percebe que as outras 3 superfícies elas têm suas próprias tensões, né, T3, T1 e T2, mas elas não são importantes. Né? O que a gente quer realmente demonstrar é apenas essa Tn aqui. Quando a gente usa o teorema de Cauchy, a gente só arbitra uma superfície só, né, não as 3 ou as 4. Então o objetivo daqui em diante vai ser apenas isolar este Tn bem aqui com as expressões dos outros. Aqui a gente tem que n é o vetor normal a essa superfície maior aqui, inclinada, enquanto os outros vetores normais eles são mais simples de serem identificados, né? Como está tudo bem alinhado, a gente tem aqui que é o menos j, né? O menos i, menos k, o menos é 1, é 2, é 3, os vetores unitários de cada direção. Então, nosso objetivo agora vai ser isolar este Tn da superfície principal aqui. Usando o princípio que a gente acabou de demonstrar do equilíbrio de tensões, né, e que aplicando para esse volume, o que acontece? A gente tem o somatório de Tn vezes cada área é igual a zero. T1, T2, T3 aqui estão com sinais negativos, porque na figura aqui, cada um desses vetores, T1 e T2, estão com referenciais contrários do nosso referencial estabelecido. Então, por isso, eles acabam tendo esses sinais negativos. O pulo do gato aqui é você usar uma decomposição do vetor normal da superfície principal, né, a superfície maior inclinada. Então, se a gente escrever esse vetor normal em função da nossa base, né, na nossa base vetorial, N1, N2, N3, a gente consegue descrever cada uma das áreas como uma projeção da área maior. É completamente análogo a uma projeção vetorial. Lembrando que esse N aqui é um vetor unitário, né? Então a norma dele tem que ser igual a 1. Para isso acontecer, N1 tem que estar entre 0 e 1, N2 tem que dar entre 0 e 1, N3 tem que dar entre 0 e 1. Então com isso a gente já consegue estabelecer essa relação, né? Como o DA aqui é a maior área, DA1 tem que ser menor. E como N1 está entre 0 e 1, isso já é estabelecido. Então aqui a gente consegue estabelecer relações para D1, DA2 e DA3. Substituindo essas 3 equações nesse equilíbrio bem aqui, a gente consegue isolar o DA e finalmente jogar ele para fora, e a gente tem agora o quê?
essa expressão de Tn em função dos outros dois Tn's, mais precisamente uma combinação linear dos três termos em relação ao N1, N2 e N3. Que a gente percebe, T1 não está realmente alinhado, né? Eles podem estar em qualquer direção. Então, T1 em si tem três componentes x, y, z. T2 também tem três componentes, e T3 também tem três componentes. Então, isso totaliza 9 componentes do total, né? Isso é uma indicação das 9 componentes, 9 termos para Tn. Então, se a gente adotar um T maiúsculo, JI, para representar a iésima componente do Jésimo vetor, né? Então, todas as 9 possibilidades com I e J variando de 1 a 3, a gente escreve basicamente dessa forma bem aqui. Eu estou usando notação de céu aqui para ficar mais compacto, né? Mas aqui a gente percebe que cada um dos 9 termos estão representados aqui para cada um dos TNs. Então, substituindo tudo isso bem aqui, vira uma expressão gigante, né? Mas escrevendo em notação inicial fica muito mais compacto, muito mais simples, e a gente chega nessa expressão aqui. Agora, usando uma definição mais precisa, né, de tensor de tensões com duas dimensões, o que a gente percebe? Se a gente pegar o produto escalar desse vetor normal da superfície inclinada, né, a maior, vezes esse tensor de tensões, simplificando a notação de céu, a gente acha a mesma expressão que a gente tinha achado antes. Então, como a gente queria demonstrar, a gente viu que o vetor de tensões é igual ao produto escalar do vetor normal da superfície vezes o tensor de tensões. Obrigado pela atenção de vocês. E aqui estão as referências. Muito legal, Felipe. Parabéns, cara. Pô, a demonstração de primeira, tá? Falou como é que fala? Na verdade, você viu que importante, né? O princípio, isso aí seria um princípio do equilíbrio local de tensões, porque você vai lá no infinitesimalmente pequeno, né? Esse tetraedro seu fica assim, bem miudinho. E o mais interessante é a gente observar que, mais uma vez, quem governa esse teorema é a segunda lei de Newton, né? Só que para um volume de controle, um volume material infinitamente pequeno. Parabéns, a demonstração está uma beleza, tá? Muito Parabéns obrigado, mesmo. professor. Então vamos lá, vou assumir daqui. Você não quer continuar a aula não, né? Para nós. Seria uma Quero beleza. não, professor. Obrigado. Então vamos lá, mas foi ótimo. Vamos lá, vou puxar. O Felipe vai me mandar as transparências dele, eu vou deixar lá no Aprender, beleza, Felipe? Beleza, professor. Obrigado. Então vamos lá, vou continuar. Vocês estão vendo meu quadro aqui? Então já estou aproveitando o tensor de tensões, o teorema de Cauchy que o Felipe aí demonstrou para a gente, tá? Então na hora que a gente pegar o teorema de Cauchy, colocar aqui dentro dessa integral, ficou assim. Por incrível que pareça, a gente já praticamente resolveu o nosso problema com isso. O teorema de Cauchy é uma beleza para isso aqui. Porque essa integral, muito embora isso seja um tensor e não um vetor, tá? A gente pode aplicar claramente o teorema da divergência, tá? A gente pode aplicar o teorema da divergência aqui sem grandes mistérios, tá bom? Ele, como é para um tensor, ele tem um pequeno detalhe. Se você aplica o teorema da divergência, ele troca só aquela ordem ali. Tá bom? Então, ele vai fazer assim, ele vai escrever isso aqui como sendo S, desculpa, vou usar o teorema da divergência que fica V div de sigma. Na verdade, ele está certinho aqui, tá? dV. Muitas vezes esse teorema aqui, ele pode, não existe um motivo estrito para a gente escrever n escalar sigma, já que a gente não constituiu o sigma, não sabe como ele é. Então, isso podia ter sido escrito assim, ó, sigma escalar n. Se a gente escrevesse sigma escalar n, aí ia ter que aparecer aqui um transposto, tá? Outras vezes, isso também tem gente que escreve assim, faz T é igual a sigma transposto escalar n, que na verdade é a primeira, né? Só que usando a definição de transposto, tudo bem? Mas isso é muito, muito indiferente. Por quê? Porque, no fundo, como a gente não sabe quem é o tensor de tensões ainda, né? A pouca diferença faz escrever o transposto ou não, porque ele não tem uma expressão para ele ainda. Tá? Então, aí somos outros termos, eu não vou escrever, aplica o teorema da localização, porque olha só, está todo mundo agora na mesma integral de volume, ó, tem o mesmo volume aqui, aqui e aqui. Então, você pode aplicar o teorema da localização para tirar as integrais e escrever a equação desse jeitinho aqui, ó.
Vou colocar o div de sigma primeiro e o ρg, tá? Essa é uma equação fundamental, muito importante da mecânica como um todo, tá certo? Essa aqui é a nossa querida equação de Cauchy. E ela representa o quê? Ela representa a segunda lei de Newton para um material contínuo. Isso pode ser um sólido elástico, um fluido newtoniano, um não newtoniano, pode ser qualquer coisa desde que seja contínuo. Tá? Ela tem os termos, são muito claros. Isso aqui é uma taxa de... O primeiro termo que está aqui é uma taxa de variação da quantidade de movimento local por unidade de volume. Olha que interessante, tá? Essa aqui é a equação de Cauchy, seria uma segunda lei de Newton, só que por... Vou botar por... Unidade de... Opa, desculpa. Volume, por unidade de volume, né? Porque esse primeiro termo aqui, ó, se você olhar bem isso aqui dá uma força por unidade de volume, esse aqui também tem unidade de força por unidade de volume, e esse finalmente também é uma... Esse aqui a gente pode falar que é força, né? Porque, na verdade, isso aqui é a taxa de variação de momento linear da partícula material por unidade de volume. Tudo bem? Né? Então, agora a gente tem que falar um pouquinho sobre quem é o sigma. Sobre quem é o sigma, tá? O sigma, na verdade, é o tensor de tensões. Já vou te adiantar que quando eu estiver falando da equação da energia, eu provavelmente não vou usar logo de cara um tensor ou outro, eu vou ficar trabalhando com o tensor de tensões ali, tá? Esse aqui é o tensor de tensões e ele depende do material. Ele depende do material, né? Quer ver, ó? Eu queria te mostrar uma coisa. Vou até puxar de lado aqui, tá certo? Que eu vou deixar isso aqui na conta da observação para fazer aqui que seria aqui um fluido ideal, tá? Pensar aqui num fluido ideal, né? Na verdade, assim, só apenas um fluido assim, um fluido com μ igual a zero, tá? Às vezes, no fluido ideal, a gente inclui também a questão da compressibilidade, não sei o quê, mas não precisa. Eu vou deixar fluido com μ igual a zero, invícido. Melhor. Que a gente pode ampliar esse conceito, tá? Fluido invícido. Isso que seria assim, um μ igual a zero. Então, se você pegar um fluido que tem μ igual a zero, na verdade, o que a gente quer dizer com μ igual a zero, neste caso aqui, a gente quer dizer o seguinte: a única forma, a única maneira do fluido exercer tensão é pela pressão. Pela pressão, pronto, só isso, tá? É pela pressão. Ou seja, no fluido ideal, a tensão no fluido ideal, ela tá restrita à pressão, tá? Ó, no fundo, se a gente pegasse antes de eu falar daquele ali, estou fazendo cada observação, a gente poderia falar também não precisa ser fluido ideal, não precisa falar nada, a gente podia pegar a hidrostática. Eu acho que eu fiz um comentário sobre isso na aula passada. Hidrostática. Se você pensar na hidrostática, é muito interessante, né? O que é hidrostática? Eu vou desenhar uma superfície livre aqui, muito embora eu não vá chegar até ela, né? Então, mas na hidrostática, o problema principal é que você tem um fluido parado, tá certo? E esse fluido, dentro dele, você pode ter um corpo. Esse aqui é sólido. No fundo, eu podia fazer para fluido também, tá? Não tem nenhum problema. Isso aqui não tem nenhum problema. O que eu quero fazer aqui é uma coisa interessante. Se esse fluido aqui
Não, antes do corpo sólido não. Vou pegar um volume de fluido. Não, corpo sólido só é legal depois. Se você pegar um volume de fluido, só que ele está parado na hidrostática. Se ele está parado, quer dizer que todas as forças que somam nele aí dá zero. Mais uma vez, as externas. Isso aqui tem que dar zero. Né? Aí, se a gente pensar que um fluido parado, a única maneira, só faz, a única força que eu tenho que pegar, eu peguei uma parcela de fluido aqui, e eu tenho que pegar a força que o fluido de fora está fazendo nele. A força que o fluido de fora faz nesse cara aqui, ela é precisamente a pressão vezes o vetor normal naquela posição menos n. Né? Por que que é isso? Porque aqui a gente tem que a pressão, aqui vem na hidrostática, né? A pressão, e vem antes até. A pressão, na verdade, ela é, por definição, uma força normal de compressão. Aí a gente pode botar a uma superfície. Na verdade, a gente só fala de pressão se a gente escolher uma superfície. Você tem que escolher uma superfície para definir a pressão naquela superfície, ainda tem que escolher o lado dela, tá? Então, ela é sempre de compressão. Se eu pegar o fluido de fora fazendo força naquela parte ali, então o que acontece? Aqui, se eu somar todas as forças externas desse fluido aqui, ela vai ser menos SPN ds, isso aqui é a força do fluido de fora, e se existe um campo de força, né? Não pode ser o campo gravitacional, você tem que somar esse cara também, ou G dV. E tudo isso é igual a zero. E olha como é doce, como sai assim, docinha, né? Se você usa o teorema da divergência aqui, de novo, essa aqui fica simplesmente menos P. Aqui é grade, tá? Porque esse cara, quando eu escalar aqui, fica grade no teorema da divergência. O teorema da divergência tem formas para vetor, tensor, escalar, tá certo? Mais a integral de ρg igual a zero. Então, olha que interessante aqui, usando esse princípio e essa coisa que a gente estudou, né? A gente chega na equação geral da estática. Que é a equação geral da estática. E ela diz como varia a pressão em função da massa. Essa massa específica pode variar, o G pode variar, tá aqui, tudo pode variar aqui, né? E a gente viu aparecendo a pressão aí, como a gente está acostumado. Quando a gente vem aqui para o fluido invícido, tá? Quando a gente vem para o fluido invícido, opa, tá? O que vai acontecer aqui, eu queria chamar a sua atenção para isso, é assim, no fluido invícido, mais uma vez, ainda que esse cara esteja se movendo, a única forma que o fluido de fora tem condições de fazer força no fluido de dentro é pela pressão. Então, quando você vai escrever o princípio da conservação da quantidade de movimento, a equação que sobra, é só você pensar assim que então todas as partes aqui tá igual, aí vai ter assim, o camarada que ia ser aqui a tensão ia aparecer simplesmente menos P N ds mais o termo de gravidade. Eu estou fazendo isso aqui é a equação de Cauchy lá em cima, tá? E aí a gente usa o mesmo teorema da divergência para escrever isso aqui como sendo menos grade P dV, isso no volume, e aí sim, quando a gente abre tudo, ela vai ficar assim, ρ, portanto, ficou ρ du dt é igual a menos grade P mais G, né? Eu não escrevi todo o resto aqui, porque isso você já está me acompanhando, né? É precisamente esse termo aqui e esse termo aqui, né? A única coisa que mudou é que quando a gente olha para essa equação aqui, faz um paralelo, tá? Com a equação ρ, du, essa aqui chama a equação de Euler, tá? E aqui é T igual a div de sigma mais por G. O que a gente, isso aqui é de Cauchy, elas são, obviamente, muito similares, né? O termo de variação de quantidade de movimento está aqui,
O termo de força de gravidade está aqui, não muda nada. A única diferença está aonde? A diferença aqui, ela está em que nós definimos que o fluido, neste caso aqui, ó, eu entrei com uma informação do material. A informação do material que eu dei aqui é que o fluido é invícido. Portanto, ele só realiza tensão na forma de pressão. Pressão é força normal a uma superfície de compressão. Então, né, ela vai por cima, vai por baixo, depende só da superfície, né? E quando a gente fez essa suposição sobre o material, o que aparece é uma lei em que esse div de sigma fica desse jeito aqui, tá? Então, olha, para um fluido invícido, eu peguei isso aqui porque eu queria fazer um paralelo assim. Esse camarada é igualzinho a esse aqui, tá? Então, se você pegar esses dois camaradas aí, né, se o fluido é invícido, olha que curioso. Significa que para esse tipo de fluido, div de sigma tem que ser igual a menos grade de P. Né? Para esse fluido, o div de sigma tem que ser igual a menos grade de P. E aí eu vou usar uma identidade vetorial só para você. Essas identidades vetoriais, você pode encontrar lá no livro do Rutherford Ares, que eu passei para vocês a referência. Uma identidade vetorial, você também encontra na Wikipedia, assim, mais do que lá no Rutherford Ares, tá? Diz o seguinte, ó, que div de um escalar qualquer, que eu vou chamar de φ, vezes a matriz identidade, eu vou usar essa letra aqui para grafar a matriz identidade, que isso aqui é o grade de φ, tá? Lembrando que a matriz identidade é aquela matrizinha bem bonitinha assim, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E já que o Felipe hoje falou disso, você pode escrever isso aqui em notação inicial, se você quiser. Isso que seria o delta de Kronecker. Opa, deixa eu fazer. De J, o delta, esse aqui é o delta de Kronecker, tá? Vezes o diádico EI. É J, tá? Então, isso aqui é só para quem está mais familiarizado com a notação indicial. Esse delta de Kronecker, ele tem uma definição muito interessante. Ele é zero. Se I é diferente de J, ele é 1. Se I é igual a J, né? Então, fica claro por que dá isso aqui, né? E o diádico é isso aqui. É 1, né? Se você não se lembra. É 1. É 1, perdão. É esse tensor de base. Né? 1. Pegar o E, 3. Opa, Ctrl Z. Não é 3. É 1. É 3. Ele compõe como? Linha 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, eu só estou dando exemplos aqui para quem não está habituado com notação inicial, né? Então, só para você ver que se você fizer uma combinação linear, somar, e aqui tem duas somas, uma soma em I e uma soma em J, dois índices repetidos, né? Então, se você fizer essa soma toda aqui, você vai chegar na matriz identidade, né? Então, olhando para essa identidade vetorial, esse parênteses aqui, nós conseguimos reconhecer claramente que no caso do fluido invícido, o sigma, tá bom? É igual a quem? O sigma é igual a menos P, que é o escalar, vezes a matriz identidade, tá? Isso no fluido invícido, tá bom? Então, isso é interessante, que esse fluido de Euler, esse fluido invícido, esse fluido que não tem viscosidade, só tem pressão, né? O tensor de tensões dele tem uma cara muito singular e a gente vai aproveitar isso de várias maneiras, né? O que significa quando a gente diz que sigma é igual a menos pi? Se eu fosse escrever isso, que seria assim, menos p 0, 0, 0. Eu prefiro botar o menos lá dentro. Menos p 0, 0, 0,
menos P, tá? Então, a pressão tá aqui no meio, tá certo? É isso que é. Os elementos que estão aqui no meio, isso aqui tem uma característica muito interessante, tá? Qual é a característica deste tensor aqui? Se você olhar as direções principais dele, como ele é diagonal, as direções principais desse tensor coincidem com as direções 1, 2 e 3, que são as direções ordenadas fundamentais, né? No sistema cartesiano da vida, por exemplo, tá certo? E o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que a tensão, tá certo? Numa dessas direções principais, é igual uma a outra e todas elas são iguais a menos P. Uma outra maneira de você lembrar aí dos tensores, tá? Você pode escrever isso aqui, o pessoal, se você escrever em notação inicial, é I, é J, é I. J base está aqui, né? Esse I aqui, ó, ele está se referindo ao plano de tensão. Em que você está vendo aquela tensão, em que ela acontece. E o J, a direção. O plano é designado pelo vetor normal dele, né? Então, esse aqui é plano, isso aqui é o plano, esse aqui é a direção. Então, o que quer dizer? Que isso aqui eu estou olhando no plano ortogonal a x, não é isso? E na direção x. Então, o que é? Se você está no plano ortogonal a x, não sei se você consegue ver minha mão aqui, né? A tensão ortogonal a x, ela na direção x. Está falando que só tem tensão ali. No plano ortogonal a x, a única tensão que aparece é x. E ela é menos P, ou seja, ela empurra, né? É menos, né? E a mesma coisa nas outras três direções, tá? Então, no fundo, como é que fala? Essa parcela aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui, tá? De quando você tem um tensor multiplicando a matriz de identidade, quando o seu tensor ele é uma constante vezes a matriz de identidade, a gente vai falar que isso aqui é uma parte, é esférico. Esférico em que sentido? Né? Porque ele é igual em todas as direções, não é isso? Não importa se a gente pega os três planos, a tensão é precisamente da mesma forma nesses três planos, né? E são os únicos, né, as únicas tensões que aparecem. Então, esse aqui é um tensor esférico. E aí tem uma outra coisa importante, se você não souber quem é o seu tensor, em geral, né, o tensor seu, ele tem esses elementos que estão aqui na diagonal. Tem aqui o sigma 1, 1, o sigma 2, 2 e o sigma 3, 3, tá bom? Tem esses três, e os outros aqui, obviamente, né? Aparecem todos eles, eu estou escrevendo assim. Aí, o que vai acontecer? Na verdade, todo tensor que a gente estiver trabalhando, ele vai ter uma parte desse tensor, vai estar precisamente associada a essa tensão esférica relativa a uma pressão, que muitas vezes é uma pressão mecânica percebida pelo fluido. Aqui a gente tem que prestar muita atenção numa coisa. Não é obrigatório que os elementos da diagonal sejam os mesmos, tá? Mas eu posso pegar um tensor e subtrair desse tensor, um tensor qualquer, e dividir esse tensor em duas partes. Uma parte que é esférica, tá certo? E que tem esse termo que todo mundo é igual, e uma parte que não é esférica, tá certo? Então, nós vamos pensar nisso aí também. Quer ver, ó? Então, eu vou colocar aqui uma coisa aqui assim, ó. Em geral, presta atenção aqui, em geral, se você pegar um tensor, assim, tá? Você pode dividir esse tensor em duas partes. Você pode dividir esse tensor numa parte que eu vou chamar aqui de esférica, mais uma parte que não é esférica e que vai ganhar o nome de deviatórica. Tá? Essa parte aqui, ela não faz pressão, por definição, ela não atua
realizando pressão. E essa outra parte aqui, fica para ela toda a pressão. E como é que a gente separa isso num tensor, né? Em geral, a gente separa assim, o sigma, que é não esférico, ou o sigma que é esférico, você separa simplesmente assim, dizendo que aquilo ali é o traço de sigma. Eu já vou explicar para você que ainda não sabe o que é traço, se é que tem alguém que não se lembra disso. É o traço do sigma vezes a matriz identidade, tá? O traço é a somatória dos elementos da diagonal. Traço é, na verdade, por definição, sigma 1, 1, mais sigma 2, 2, mais sigma 3, 3. Se você quiser escrever isso em notação inicial, é sigma II. Lembrando que sigma II é, por definição, como é que fala? Uma somatória em I, né? Porque tem índice repetido. Uma maneira de calcular o traço de um tensor é você pegar esse tensor e fazer o produto escalar duplo com a matriz identidade, tá? Certo? A gente pode depois falar mais sobre isso aqui, mas isso aqui é uma maneira de calcular o tensor. Então, olha, e por que a gente faz isso? Né? Porque, nesse caso, se você pegar e escrever o sigma esférico desse jeito, tá? Por definição, a parte deviatórica, ela fica sendo o sigma menos o sigma esférico. Né? Ela fica sendo sigma menos sigma esférico. Ou ainda fica sendo o sigma menos o traço de sigma que multiplica a identidade. Então, se você olhar para isso aqui, ó, esse tensor aqui, como um todo, tá? Ele é de traço nulo. Por quê? Porque eu peguei ele é constituído exatamente por um tensor que é ele menos o traço dele multiplicado pela diagonal, né? Então, aí vem uma outra, assim, para complementar essas informações aqui, tá? São meio assim de teoria constitutiva, né? Na verdade, um pouquinho de cálculo tensorial também, mas o que acontece aqui é o seguinte: se você compara o traço de um tensor com essa parte aqui, ó, tá certo? Né, você vai acabar descobrindo que, se você somar esses três aqui, né? Esse aqui, o traço desse sigma de Euler aqui, tá bom? O traço desse sigma de Euler aqui é menos 3p. De maneira que a gente reconhece que a pressão é menos 1/3 do traço de um tensor, tá? Então, isso é outra informação bacana, né? Ou seja, você consegue determinar a pressão dessa forma. Então, ou melhor, ela está associada com ela está associada com o traço de um tensor através dessas relações. Beleza? E você já vai entender por que eu estou falando disso tudo. Mas antes eu quero saber se você tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Professor, Oi. o tal, ele é a tensão tangencial, é isso mesmo? O tal é a tensão deviatórica. Ela não necessariamente acontece só na tangente, não, Felipe. Isso depende do. Se o escoamento for um escoamento de puro cisalhamento, ela só acontece na tangente. Mas se ele for de cisalhamento e extensão também, ela também vai ter uma componente na extensão. A única coisa que ele não tem é traço. Se você somar os três elementos da diagonal do sigma, não dá pressão. Tá? Ou seja, não dá zero. A parte esférica ficou toda na outra parte. Entendi, muito obrigado, professor. Quem mais tinha falado alguma coisa? Eu. É só porque tem tempo que eu não estudo tensor. Ah. Esse do dot dot,
ele é como se fosse um produto escalar em cada espaço do tensor vetorial e no dual. Então, ele é válido para todos os tensores. Válido para todos os tensores de segunda ordem, Matheus. Na verdade, uma de... Vale para todos, mas por de segunda ordem vai dar um escalar. Vai dar um escalar. Entendi. Aí, se vai dar um segunda escalar. ordem, você tinha que fazer nos 3 espaços. Se esse tensor fosse de terceira ordem, isso ia dar um vetor. Se isso fosse um tensor de quarta ordem, isso ia dar um tensor de segunda ordem. É importante conhecer esse produto. Se a gente quisesse derivar uma teoria formal, digamos assim, a gente ia precisar de tensores de ordem elevada, tá? Mas então vou fazer só uma observação aqui. Se você tem dois tensores, tá? Eu vou pegar assim o tensor T, dot, dot, e o tensor A. Uma definição usando notação inicial é o seguinte: você escreve o T, vamos supor que ele seja IJ, é I, é J. Aí você escreve o A, vamos supor que aí você tem que usar outra letra, né? Em notação inicial você nunca repete índice, né? Nos tensores. Então eu vou botar PQ, é P, é Q. E aí você, ou seja, se você quiser olhar isso que fica TIJ, APQ, é IEJ, dot, dot, eu vou puxar aqui, desculpa. Eu vou fazer isso aqui porque na equação da energia tem um desse, é inevitável. Então é bom que a gente aproveite lá na equação da energia. É P, é Q. E aí você encara cada um desses como um produto escalar normal, tá? Então, os dois vetores que estão próximos um do outro, aqui no caso é J e P. Então, o produto escalar de EJ é P, é o delta de Kronecker de JP. Porque, na verdade, você pega a base E, ela é ortonormal, não é isso? Ou ortonormal, como é que fala? Ela é unitária e ortogonal. O que significa isso? Significa que se você pega EI e multiplica por EJ, toda vez que o I é igual a J, ou seja, é 1, é 2, é 3, produto escalar, dá 1, né? Porque é um produto escalar com 1 e tal. E se não for igual, eles vão ser perpendiculares, o produto escalar vai dar 0. Então, na verdade, se você faz EJ, EP, dá o produto, dá o delta de Kronecker de JP. E se você faz EI, EQ, dá o delta de Kronecker de IQ. Então, no fundo, sobrou uma expressão em notação inicial que vai agora sofrer duas contrações, porque toda vez que você multiplica, isso aqui é um escalar, tá vendo? Todos os vetores já assumiram, não tem mais vetor na parada, né? E aí, o que nos diz isso é que todo I, todo Q é igual a I e todo J é igual a P, ou vice-versa, né? Então, isso aqui vai ficar assim, TIJ, todo J é igual a P, então JI. Pronto. Então, no fundo, o que é isso? T dot dot A é igual a TIJ a JI, onde vale a notação, ou seja, tem que somar todo mundo. Isso aqui vai ser T11A11 mais T12A21 mais soma todo mundo aqui, tá? Esse aqui é o produto dot dot. A dúvida vem mais porque as notações são diferentes, né? Entendi, tá? E aqui, quando você fizer o dot dot com AI, vai aparecer um outro delta de Kronecker, que aí vai matar um monte desses termos aqui, só sobra a diagonal, né? Que o I é definido em termos de delta de Kronecker. Então, onde é que eu vou voltar agora? Agora, olha, pessoal. Então, eu estou aqui com a equação de Cauchy, né? Nós já vimos que para o fluido invíscido, sigma é menos P vezes I. Sigma é menos P vezes I, né? E para um fluido newtoniano? Uma parte aqui que eu vou dar uma enrolada em vocês. Ó, fluido
Newtoniano, tá? Fluido newtoniano nasce da experiência de Newton, tá bom? Vai da experiência de Newton, né? E qual é a experiência a que me refiro nesse caso, né? É do escoamento de Couette. A gente reproduz a experiência de Newton, na verdade, no escoamento de Couette. Mas ela é assim, é como se você tivesse aqui uma superfície sólida, estacionária. Aqui você tivesse uma placa que vai ser movida. Esta placa tem área superficial A. Você vai fazer uma força F para movê-la com a velocidade U. Quando você faz isso, o seu escoamento, o escoamento que se estabelece assim, tem muita física que rola aqui, né? Por algum motivo, o fluido cola na superfície de baixo, cola na superfície de cima. Muitos fluidos, a grande maioria, em muitas situações, nem sempre, tá? Existem fluidos que não aderem. Então, aí você vai, pronto, puxa aqui, ou que não do mesmo jeito. Aí quando você puxou, né, o que vai acontecer? Esse gap entre as duas paredes aqui é bem fininho, vou botar um Hzinho assim, tá certo? Então o que se estabelece aqui, ó, é um gradiente de velocidade na direção, como é que fala? Vertical, né? Então ele seria aqui, isso que seria um du dy, constante neste caso, igual a U sobre H, que muitas vezes a gente chama de taxa de cisalhamento. Tá? Isso é a taxa de cisalhamento, né? Por quê? Porque se você pensar, o que é o U? O U é o movimento da placa de cima por unidade de tempo. Então, U dividido por H é uma deformação específica. Só que se você faz isso por unidade de tempo, essa deformação específica passa a ser uma taxa de cisalhamento. E ela é uma deformação cisalhante, né? Só nesse plano de cisalhamento. Então, por isso se chama taxa de cisalhamento, tá? E o que o Newton descobriu? Que essa força dividida pela área era proporcional a U gama ponto, que é, no fundo, o du dy, tá? E daqui anuncia-se a lei da viscosidade de Newton. Que é uma lei empírica. Uma lei empírica, não tem como você demonstrar essa lei, tá? Ela segue alguns princípios lógicos, mas não tem como você demonstrar, né? E o que ela diz? Ela diz que a tensão, nesse caso ela seria uma tensão XY. Lembra daquilo que eu falei, né? Uma tensão XY aqui nesse caso, porque não, ao contrário, YX, perdão. Uma tensão YX. Por quê? Porque o plano em que ela acontece são os planos ortogonais a esta direção Y, né? E ele está na direção X, né? Então, esse aqui é o plano, esse aqui é a direção. Tá? E para você transformar essa proporcionalidade aqui numa igualdade, você bota aí uma constante material, e aí esse aqui essa taxa de cisalhamento é constante, né? Na verdade, a lei de Newton, ela às vezes calcula a tensão só na parede, mas aqui está ótimo para a gente, tá bom? Porque daqui eu pretendo extrair alguns princípios gerais. Essa quantidade que fica aqui no meio vai aparecer muito para a gente, é a chamada viscosidade dinâmica. Viscosidade dinâmica, tá? Então, deixa eu ver o que eu separei aqui, que eu acho que eu tinha feito alguma coisa aqui. Então, tá. Olha. Então, isso aqui é uma lei de Newton. Ela é experimental, tá certo? Ela vai definir os fluidos newtonianos. E ela tá restrita aqui a uma única componente da tensão, tá? A uma única componente da tensão. Lembrando que, até como falou o Felipe na apresentação dele, tem 9, né? Então, a gente tem que ir aí. Como é que faz todas as 9? Certo? Então, na verdade, a lei principal digamos assim, o fluido newtoniano
do ponto de vista fenomenológico, ele tem que estar ligado a isso aqui, ó, gente. Tá? A informação principal é essa, ó. O fluido newtoniano, ele não vai reformar o fluido de Euler ou o fluido invícido. Então, a primeira coisa é a seguinte: a pressão no fluido newtoniano vai ser calculada da mesmíssima forma que antes, ou seja, a pressão estará associada à parte esférica de um tensor de tensões. Então, a gente vai ter um tensor de tensões. Quando era o fluido invícido, ele tinha só a parte esférica. Agora ele vai ter a parte esférica e vai ter a outra parte deviatórica, que é onde vão vir essas tensões todas aí, tá? E que não são de pressão. Elas não são pressão, tá? Muito bem. E aí, qual é a origem fenomenológica, ou as hipóteses do fluido newtoniano, tá? Então, a primeira hipótese seria o seguinte, tá? Que a tensão cisalhantes dependem apenas. Eu não vou botar dependem apenas. Não, esse apenas está bom. Apenas e linearmente. Pode, eu não vou escrever outra frase, vou fazer tipo o aposto aqui. E linearmente da taxa de deformação. Então, essa aqui é uma coisa importante. As tensões dependem da taxa de deformação. No fundo, fluido newtoniano significa dizer que as tensões deviatóricas, ou seja, aquelas que não são pressão, tá certo? Elas são uma função linear, tá? Da taxa de cisalhamento. Taxa de cisalhamento. Isso aqui é linear. Exclusivo. Tá? Uma coisa linear, isso aqui é exclusivo. Na verdade, se a gente tivesse num curso de mecânica dos meios contínuos, a gente ia usar essa lei aqui praticamente para fazer a nossa história inteira, tá? A outra coisa, lógico, tá certo? Como é que fala que o fluido newtoniano, ele é um material isotrópico. Isso aqui é importante, tá? Mas eu me viraria sem isso aqui, só usando a primeira, mas eu vou usar o isotrópico. O que é o isotrópico? O isotrópico, ele quer dizer que ele é do mesmo jeito em todas as direções, tá? Ou seja, as propriedades ou o comportamento material não depende das direções. Isso é muito importante, tá? Todo material é isotrópico? Não, de jeito nenhum, tá? Nem todo material é isotrópico, tá bom? Eu acho que é só. Deixa eu ver aqui. Sim, e ele tem... Oi, pode falar. Então, tal não representa as tensões tangenciais, mas sim as tensões cisalhantes, é isso? É isso. É porque é o seguinte, é tudo que não faz pressão, tá? Então, na verdade, pode ter tensão que deriva de du dx, por exemplo. A gente vai ver que vai aparecer isso aí, tá? A única coisa é que ela não pode estar associada com a pressão. Sacou? Imagina um escoamento convergente, assim, tá? Tem um bocal e ele é convergente. Uma partícula de fluido que está ali no meio, ela vai ser esticada também, tá? Em algumas situações, eu vou citar aqui, isso pode estar associado não apenas com a pressão, com a conservação da massa. Ela pode ter uma resistência viscosa a esse escoamento, a este movimento, tá? Acontece que isso teria que ser em limites de alta frequência, coisa e tal. Eu vou chegar lá, tá bom? Mas o mais importante, valeu. O mais importante aqui é que eu não estou carregando a pressão aqui. Ele é isotrópico, ele é homogêneo. É interessante falar homogêneo,
que significa ser um material homogêneo? Significa que é igual em todo lugar. Né? Mas é igual em todo lugar, que a gente quer dizer é que o comportamento mecânico dele vai seguir a mesma lei em todo lugar. Tá? Ou seja, ele não pode depender, não depende explicitamente da posição. Eu vou falar para vocês que tem um detalhezinho aqui. Eu estou assumindo que a gente está num curso assumindo não, nós estamos num curso de pós-graduação. Então, eu gosto de falar um pouco sobre esses princípios, sobre essas coisas. Né? O que quer dizer o material ser homogêneo? Né? Fala, mas se eu estou tendo escoamento ali, ele tem em todo lugar as tensões são do mesmo jeito, ou melhor, são iguais, elas têm que ser iguais para ele ser homogêneo. Mas se tiver escoamento turbulento, esse é um escoamento turbulento em água ou em ar, esse material é newtoniano? É homogêneo? É. Ora, mas eu posso ter uma coisa num lugar e outra em outro. Não, homogêneo é o seguinte, ele depende de X. Ele depende de X. Né? Só não depende explicitamente. Vamos explicar. A lei constitutiva pode depender, por exemplo, ou vai depender, da taxa de cisalhamento. A taxa de cisalhamento é uma função do escoamento, é uma função do campo de velocidades e pode variar. Por exemplo, num bocal convergente, a taxa de cisalhamento varia ao longo da coordenada x, da coordenada radial. Tá? E a tensão vai depender da taxa de cisalhamento. Eu não vou precisar escrever, eu não posso escrever a tensão dependendo de algum jeito de x. Eu não posso dizer que a tensão depende linearmente de x. Eu posso dizer que a tensão depende linearmente da taxa de cisalhamento. Tá? Isso é que é uma dependência ou um material homogêneo. Beleza? Então, olha que interessante agora. Tá? Então, o que eu vou tentar fazer? O que eu vou tentar fazer aqui é o seguinte. Quando a gente olha essa lei aqui, ó, a primeira lei fenomenológica é assim, tal, que eu escrevi lá de yx, é mi, né, vezes du dy. Tá? O que é que seria, vamos ver aqui, uma lei constitutiva para isso? Uma primeira tentativa, tá? Então, vamos fazer assim, uma primeira tentativa. A primeira tentativa, ela seria mais ou menos você escrever, o que eu quero, isso aqui é um D, né? Porque tem só uma componente da tensão aqui. Né? É uma primeira tentativa de ir para o 3D. Uma primeira tentativa de ir para o 3D. Seria eu escrever isso aqui como sendo tal, sei lá, é igual a alguma viscosidade, tá? Vezes du dy, lembra o gradiente de velocidade. O gradiente de velocidade é, na verdade, um tensor, que ele é du dx, du dy, du dz, dv dx, entendeu, né? dv dy, dv dz, dw dx, tá lá. Então, seria, digamos assim, natural a gente pensar nisso, tá? Só que essa história aqui está errada. Isso aqui não segue todos esses princípios aqui. Tá? Isso não segue todos esses princípios. Eu vou te explicar por que isso não segue. Tá? E aí, para isso, eu vou fazer... na verdade, o princípio que ele não segue é esse primeiro aqui. Porque no grade de U, o tensor gradiente de velocidade, ele inclui o tensor taxa de deformação. Ele tem as taxas de deformação, mas o gradiente de velocidade também pode ter só uma rotação. O gradiente de velocidade ele pode ser dividido em duas partes. Tá? Uma parte que só cisalha, que tem a ver com cisalhamento. O cisalhamento é escorregamento entre camadas de material, tá?
E ele pode ter uma parte que está associada com uma rotação pura. E nós não podemos, não devemos esperar que o nosso material dependa de uma rotação. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: se você pegar uma porção de fluido e promover, ainda que localmente, realizar uma rotação de corpo rígido, isso não deve oferecer tensão para ele, aquele material que está girando, tá? Aquilo não pode aparecer tensão de cisalhamento. O que pode aparecer é torque. Pode aparecer torque, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: pode ser que exista algum material, e existe, nós sabemos que existem, tá? Materiais que, quando ele tenta fazer uma rotação local, o escoamento, as condições de contorno tentam provocar uma rotação local, aquele material resiste com um torque. Na verdade, uma maneira de eu fazer essa demonstração que eu estou querendo fazer aqui, absolutamente válida, seria eu usar outro princípio, que seria o princípio da conservação do momento angular. Se eu usasse o princípio da conservação do momento angular, escrevesse a lei integral dele, e considerasse que o nosso fluido não tem uma fonte de torques locais, ou seja, ele não é um fluido polarizado, ele não tem dipolos magnéticos, por exemplo, que ficam tentando torcer, ou elétricos. Também, eu acho que elétrico não dá, eu acho que só magnético, que ficam tentando torcê-lo, tá? Se o nosso fluido não tiver uma geração de torques internos ali dentro, então o princípio da conservação do momento angular imporá que o tensor de tensões seja simétrico. E grade de U não é simétrico, tá? Não em geral, tá bom? Então, eu vou falar disso aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, você faça, tá? Eu tô doido para te responder suas perguntas, tá? Eu vou te mostrar que o grade de U, ele tem duas partes. Você pode pegar o grade de U, dividir em dois pedaços. Vou escrever eles assim. Você faz grade de U mais grade de U transposto, e aí você soma com grade de U menos grade de U transposto. Se você fizer essa soma aqui, naturalmente o grade de U transposto vai sumir, vai sobrar só grade de U, mas vai sobrar 2, né? Então, na verdade, o que a gente faz é bota um meio aqui, bota um meio aqui. Isso que eu fiz com o grade de U, eu posso fazer com qualquer tensor, tá, minha gente? Você pode pegar um tensor qualquer T e escrever ele como sendo meio de T mais T transposto. Nossa, que horrível, hein? Escolhi T transposto com T, putz, mais meio de T menos T transposto. Isso aqui é uma obviedade algébrica, né? Então, isso vai dar certo sempre, né? E isso tem uma característica muito interessante. Tem uma característica muito interessante. Esse termo aqui, ele é simétrico. E esse aqui é chamado de antissimétrico. Tá? O que é um tensor simétrico? Um tensor simétrico, tá? Então, essa parte simétrica, eu vou chamar de D. Tem livro que chama de D, tem livro que chama de S, tem livro que usa uma azuleta caligráfica. Ele é simétrico, tá? O que significa? Que ele tem que ser igual ao transposto dele mesmo. E é fácil verificar isso, né? Por que é fácil verificar isso? Porque, nota bem, se você calcular o D transposto, é o meio, não ofende, né? Quem é o transposto de grade de U? É grade de U transposto. E quem é o transposto de grade de U transposto? É grade de U. Ora, muda a ordem da soma, não muda nada. Então, isso aqui é igual a D.
Opa, foi. Não precisa fazer nada, né? E o antissimétrico? Por que chama antissimétrico? Se você fizer a mesma pergunta, quem é W transposto? Se você fizer a mesma pergunta, você vai ver que isso é meio. Quem é o transposto de WT? É grade de UT. E o transposto que é menos. Grade de U. Que não é igual a W. É igual a menos W. Então, um tensor antissimétrico é justamente um tensor que o transposto dele é igual a menos ele. Antissimétrico. Vou falar só sobre tensor antissimétrico por enquanto. Tá? Tensor antissimétrico tem muitas coisas legais. Tá? E vamos reparar quais são. Primeira coisa. Se você pegar qualquer termo da diagonal do tensor, por exemplo, pega o termo 1. O que a gente sabe do W11? Se você pegar os tensores da transposta, os elementos na diagonal da transposta são iguais aos elementos da não transposta, né? Então, se a gente olhar para essa equação, fica assim, W11 é igual a menos W11. Ora, isso aqui só é possível se W11 for zero. Na verdade, todos os elementos do tensor antissimétrico, os elementos da diagonal, perdão, são nulos. Todos os elementos são nulos. Tá? Na diagonal. Então, quer dizer que ele tem menos gente que a parte simétrica. Na verdade, o tensor simétrico tem bem menos componentes do que a parte... o tensor antissimétrico tem poucas componentes. Você quer ver por quê? Olha só, se você escrevesse assim, portanto, o W, ele é igual a W, ou não, o W11 eu já sei quanto que é, 0, não é isso? Mas ele também tem o W12, tem o W13. Aqui, em vez de escrever W12, eu sei que isso aqui é menos W12, por causa da lei lá, né, que o W transposto é menos W. Então, é só diagonal é 0. E esse aqui eu vou escrever W23. Esse vai ser menos W13. Esse vai ser menos W23. E esse vai ser 0. Sabe o que nos chama muita atenção quando você olha para um tensor antissimétrico? Isso deve chamar a sua atenção. Ele só tem 3 componentes distintas. Com 3 números, você escreve o mais geral de todos os tensores antissimétricos. Tá? E isso é muito, muito significativo. Vou te mostrar por quê. Quer dizer que um tensor antissimétrico talvez possa ser representado não por uma grandeza tensorial, que em geral tem 9 componentes, mas sim por uma grandeza vetorial, que em geral tem só 3 componentes. Eu estou restrito ao R3 aqui nesse caso, tá? Então... Professor? Fala, filho. Puxa. Por que W12 é igual a W21? Ah, não, pera, você já usou o princípio. Ah, tá, não, perdão, agora eu vi. Desculpe, pode continuar. Não precisa pedir desculpa, não. Tá certo. Às vezes a gente tem que falar para ver mesmo. É isso aí, mas é porque esse negócio da antissimetria, né? Que o cara que está fora da diagonal é igual a menos o parceiro dele lá olhado do espelho. É menos, né? Então, ele tem essa... Obrigado. Pô, obrigado você pela pergunta. Então, olha, eu vou puxar agora uma operação aqui. Me ajude. Olha, vai parecer assim, poxa, esse cara vai fazer tanta conta. Ah, é o jeito. Se a gente fizer conta, fica claro. E, ó, tem 7 minutos para eu acabar a aula, vai ser o tempo. Na verdade, eu posso passar uns 5 minutos. Hoje eu posso, porque tá divertido. Então, ó, eu vou puxar aqui. Vamos lá, 0. E lembrando que teve a aula do Felipe aí, então eu vou ter uma corrida. W12 no total passado. Aqui W23, aqui ficou menos W13, menos W23, 0. Me ajuda, ó, aqui você tem que me ajudar mesmo, porque eu para fazer conta
Rapaz, eu sou terrível. Ontem eu passei 30 minutos resolvendo um problema de geometria com a minha filha. Não saía. Das geometrias, paralelogramo, assim, sabe? Eu, para fazer conta, vou te falar. Tá? Então, ó, me ajude. Vamos lá, puxa. Se você quiser fazer, esse aqui vai dar 0 vezes x1, isso aqui vai dar W12. Não, aquele W lá ficou falho. Eu vou fazer um W maiúsculo. W12 x2 mais W13 x3. Obrigado. Aproveita, o outro. Menos W12 x1 mais W23 x3. 223 x3. O último. Menos W13 x1 menos W23 x2. x2, né? Isso aí. Cara, olha, beleza. Tá? Guarda aqui. Guarda esse. Agora, eu vou pegar um vetor qualquer de 3 componentes, tá? Vou chamar ele de vetor W minúsculo, ômega, sei lá. E vou fazer o produto vetorial com x, tá? Vou fazer esse produto vetorial. Você se lembra como é que faz produto vetorial? Eu vou usar uma regra bem conhecida, que é aquela do E1, E2, E3, tem gente que bota I, JK. Esse cara aqui vai ser W1, W2, W3. Esse aqui vai ser X1, X2, X3. Tira esse determinante. Na E1 tem W2X3 menos W3X2. Ele vai trocando. Na E2, W3X1 menos W1X3. Se eu errar, me avisa. Na 3, Ai, Jesus. W1X2 menos W2X1. Isso aqui é um vetor. É o resultado do produto vetorial. Tá? Olha, se você... Agora a gente vai fazer Vamos fazer por inspeção, por comparação. Tá? Vou fazer até de letra azul. Né? Ó, aqui quem é que está multiplicando o x2? É o W12. Então me ajude a ver aqui. Ó. W12 está multiplicando o x2 aqui. Aqui quem multiplica o x2 é o menos W3. Então, menos o W3. Aqui quem multiplica o x3 é o W13. Acho o W13 aqui vai ser W2 positivo. Aqui eu acho que eu fiz bobagem. Que era 3, né? Eita, deixa eu conferir. Quem está multiplicando? W12, X2. X2 É menos W3. W3. É isso mesmo. E o W13, quem é que está multiplicando ele? É o W2, positivo. Porque se eu pegar o 13 aqui, é quem multiplica X3. Quem multiplica X3 é W2. Última. Agora vou na equação de baixo. Aqui a gente já fez W12, W23 está aqui, ó. Vou pegar o W23. W23. É o cara que multiplica o x3 na segunda equação. Quem multiplica o x3 na segunda equação é o menos W1. Menos W1. Agora, vamos só ver o seguinte. Eu garanti que a primeira equação está... Né, se eu usar, eu posso fazer isso por comparação, mas será que as outras equações vão dar certo? Vamos olhar, olha. Se você olhar aqui, W3 está multiplicando x1. Quem é W3? É menos W12. Ó, deu certinho, ó, menos W12 multiplicando x1. E a terceira equação? A terceira equação, quem multiplica o x2 é o W1. Quem multiplica o W1, quanto que vale? Vale menos W23. Ó, certinho. Quem multiplica o x2 é menos W23. E quem multiplica o x1 é menos W2. E menos W2 é menos W13 aqui. Menos W13. Gente, qual é a conclusão bem legal que a gente chegou, tá? A conclusão bem legal que a gente chegou é que, na verdade, se você pegar um tensor antissimétrico W e multiplicar por um vetor qualquer, que nesse caso eu chamei de x,
Isso equivale a você pegar um certo vetor que está, obviamente, relacionado às componentes não nulas do tensor W, tá? E multiplicar vetorialmente pelo mesmo. Tá? Lembrando que, nesse caso, você pode lembrar que o W fica relacionado, assim, fica 0 menos W3, W2, W3, 0, menos W1, W1, W2 e 0. Né? Você pode substituir ele dessa maneira. Tá bom? Este vetor aqui, ele fica conhecido como o vetor dual de W. Tá? Mas o nome não nos interessa tanto. O que nos interessa é o significado. Tomar um produto escalar com a parte antissimétrica de um tensor, ou tomar um produto escalar de um vetor com um tensor antissimétrico, é a mesma coisa que multiplicar este tensor vetorialmente por um determinado vetor associado às suas componentes, pelo vetor dual. Né? E isso aqui é uma rotação. A gente está acostumado a associar o produto vetorial com uma rotação. Tá? Então, para completar esse negócio, essa história toda, porque o que eu estou querendo argumentar com vocês? O que eu estou querendo argumentar com vocês é que o tensor, gradiente de velocidade, tem coisa demais lá dentro. Uma das coisas que ele tem, tá certo? É uma rotação, que está associada, então, à parte simétrica, antissimétrica dele, que nós vamos ter que tirar. Então, a gente vai ficar só com a parte que não tem rotação, que é a parte do D, que é a parte do D. Tudo bem? Então, olha só. E tem um outro detalhe, eu não me aguento, tá certo? Essa operação aqui, ó, ela tem um problema sério, tá? Se o seu sistema de coordenadas, se você ordena um sistema de coordenadas, ele é assim, ó, E1, E2 e E3. E você combina com todo mundo dos seus amigos, a sua, sabe, sua família, você vai lá para a família e declara: eu usarei um sistema destroyer. O que é a sua declaração? Que o seu sistema de coordenadas obedece à regra da mão direita, né? Ou seja, E1, produto escalar E2, é igual a E3, tá certo? É isso que é verdade, isso que você declarou para a sua família. Agora, se você chegasse, nasceu com gente diferente, fala para a sua família: pessoal, eu declaro que vou usar o sistema Lavoisier, que é o da regra da mão esquerda, porque você pode escolher o que você quiser. Na verdade, você está ordenando o seu sistema, o seu frame de referência, está dizendo como é que você vai. Em cima, esse sistema aqui, isso aqui é uma das possíveis transformações que você pode fazer no sistema, seria essa transformação especular, ou seja, olhar um próprio sistema de um espelho. Então, você sai de um destrógeno e vai para um sistema levógeno. Um sistema levógeno, ele obedece a outra regra. Esse cara ia sair para baixo. Esse cara ia sair para baixo. O que isso significa? Isso significa que, se você estiver calculando as tensões usando a parte antissimétrica inadvertidamente, tá? Você pode acabar produzindo uma determinada equação que depende intrinsecamente da forma como você ordenou o seu sistema de coordenadas. E isso está errado, porque o material, a natureza, o problema que você quer descrever, ele é intrinsecamente independente de como você resolveu fazer o ordenamento do seu sistema de coordenada ou postular o seu frame de referência.
Certo? Então, isso aqui é uma das... Não quer dizer que o W não vai participar, não possa participar de equações constitutivas. Ele pode, tá? Ele pode e acontece sim, mas aí você tem que criar combinações de W que sejam independentes, né, desse tipo de transformação. Na verdade, em geral, eles têm que ser independentes de uma translação com uma rotação de corpo rígido, ou seja, se você pegar o seu sistema e, né, trocar de lugar. Enfim, falei muito, né? O homem que fala. Então, agora, então o que decidimos nós? Decidimos nós, portanto. Opa! Portanto, nós vamos decidir que a nossa tensão, ela não pode depender do gradiente de velocidades. Ela não pode, ela só pode depender da parte simétrica do gradiente de velocidade, tá? E aí a gente vai multiplicar pelo μ, porque é assim que a gente transforma. Se ele é linear, ele é uma constante vezes o gradiente de velocidades. Com um detalhe, é uma coisa mais histórica, para a nossa propriedade μ ser precisamente a mesma, o mesmo μ da experiência de Newton, tá? Dessa experiência de Newton aqui, como a parte simétrica tem esse meio, tá bom? Quando a gente vai escrever essa lei aqui, a gente coloca um 2. Esse 2 é para quê? É para que, se eu quiser recuperar a lei do Newton, que ela seja recuperada com a mesma viscosidade. Ele não é essencial, tá? E aí tem um outro detalhe, tá certo? O detalhe muito importante é que esse tensor aqui não pode ter traço, tá? Ele não pode ter traço. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou somar aqui, tá? Um lambda aqui assim, e vou colocar o traço de D. E no traço de D eu vou multiplicar pelo I. Porque isso aqui o que que é? É o traço de D. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou forçar o traço de tal ser nulo. Tudo bem? Vou forçar o traço de tal ser nulo. O traço do D, que é a única parte tensorial que a gente precisaria calcular, tá? Quem é que está na diagonal do D? Quem está na diagonal do D é o DU. dx, dv, dy, dw, dz. Então, o traço é a soma de du, dx, dv, dy, dw, dz, que é quem? É o div de u. Então, o traço desse cara é simplesmente o div de u. Então, na hora que você tirar o traço desse tensor, aí vai aparecer assim, 2.000 div de u mais lambda. Olha, isso aqui é um escalar, não tem traço, tá bom? Isso aqui é um escalar, né? Essa parte não nos interessa ali. Espera aí uma coisa aí. Espera só um instantinho. Estou vendo se fez sentido escrever esse traço aqui. Não fez. Oi, fala, Matheus, ajuda. Escreveu ele para ele se anular com o primeiro para não ter traço, é isso? Não, eu estou viajando. Eu estou querendo calcular o traço, né? É assim, eu estou querendo calcular um lambda que vai zerar o traço. Na verdade, era só, eu botei um lambda lá e vou multiplicar aqui pelo i, assim. Porque isso aqui seria a parte esférica que eu estou querendo subtrair. Tá entendendo? Então, quem é o traço de I? O traço de I, o traço de I É 3. é 3, porque é o somatório dos termos da diagonal, né? Aí você vai e coloca aqui vezes 3, tá certo? E olha, não, tava certo o que eu tinha feito. Eu tinha que ter, tava certo. Não tem problema, você pode botar, a gente sabe quanto que é o traço. Esse jeito aqui também está certo. É porque para isso aqui não depender do tensor, isso é uma propriedade, eu tenho que botar a parte que eu estou subtraindo. Desculpa, gente, está certinho. Eu acabei de calcular. O traço de D, a gente sabe quanto que é, o div de U.
Tá certo? Eu divido 1. Não tem problema nenhum. Tá certo. Então, vem, divide 1 vezes 3. E o que a gente está querendo fazer é forçar esse traço ser nulo. Forçar esse traço ser nulo. Então, isso aqui claramente ficou assim, ó, 2.000 mais 3 lambda vezes divide U é igual a 0. Claramente aparece uma coisa aqui, que a gente já estudou. Se o escoamento é incompressível, então eu nem preciso me preocupar com nada. Então, na verdade, o tal ele já vai ser 2.000D. Mas se ele não for incompressível, se não for, o que eu preciso? Eu preciso que 2.000 mais 3 lambda seja igual a 0, para o traço do tal não contribuir com a pressão. Aí o traço de tal vai contribuir com quem? Vai aparecer esse lambda menos. Professor? Oi. Ali em cima não seria só a matriz D, porque embaixo que o senhor tira o traço? Ali em cima onde? Aqui? Isso. Não era para ter traço aí não, também imaginei isso. Aqui? O traço vem na linha de baixo. Está tirando o traço só na linha seguinte, né? Não, olha só, vamos lá. O que eu estou querendo fazer é o seguinte. Na verdade, eu estou querendo subtrair o traço. Eu sei que eu tenho esse tensor aqui, tá certo que eu escrevi ali. 2μD, ele tem traço. Tá? Então, esse aqui seria o tensor. Esse aqui é um tensor, não é o tal, porque o tal não pode ter traço. Para o tal não ter traço, eu tenho que subtrair. Se fosse só, se não tivesse esse 2μD aqui, ó, se fosse só D, a gente poderia ter feito assim também, é que eu queria chamar a atenção. Se fosse só D, como é que é D sem o próprio traço? Como é que é o vetor D sem o próprio traço de D? É D menos o traço de D. Identidade. Vezes a identidade. Pronto. Esse aqui é um tensor que só depende das tensões de cisalhamento. Tudo bem? Esse tensor ele só depende das tensões de cisalhamento. E mais, ele não tem traço. Então, ele tem tudo que a gente quer. Eu poderia ter escrito assim, logo de cara, parar com essa frescura. E aí ter colocado quem? Ter colocado aqui o 2.000 desse jeito. Tá? Lembrando que este traço aqui era divide U. E aí eu já ia chegar com tudo bonitinho. Aqui, como é que fala? Divide U. E esse traço aqui é 3. Já ia aparecer basicamente tudo que a gente quer. Tá? Mas eu estou fazendo desse jeito aqui, ó. Eu deixei esse cara solto, porque existe uma discussão que, na verdade, persiste até hoje, sobre a possibilidade de eu ter um cara aqui que não está intrinsecamente associado com o Mi. Mas antes de eu continuar, eu quero saber se eu consegui convencer vocês de que aqui tem que botar um traço. Não consegui entender agora por essa explicação. Conseguiu? Porque eu quero fazer um tensor sem traço. Agora, o que eu fiz ali? Eu coloquei um cara e deixei, digamos assim, essa constante livre para eu calcular depois, impondo a condição de traço nulo. Tá comigo, Matheus? Sim, você quer fazer ele sem traço porque você está mexendo na parte antissimétrica, né? Traço. Não, estou só na parte simétrica. A parte simétrica tem traço. A antissimétrica a gente já viu que não tem. Mas a parte simétrica tem traço. E por isso que eu estou querendo tirar. Né? Mas por que você quer tirar o traço dela? Eu não estava... Eu quero tirar o traço pelo meu princípio constitutivo. Porque a lei de Newton nada diz, a viscosidade não pode ter nada que ver com a pressão. Entendi. A pressão fica toda acumulada na parte esférica, a parte deviatórica, então tem que produzir uma lei que não tenha traço na parte deviatórica. Entendi. Tá? Muito bem. Então, olha só. Então, o que vai acontecer? Cheguei nesse lambda aqui. Desse jeito, tá? Na hora que você substitui isso aqui na equação constitutiva, na geral, isso aqui vai ficar assim. Portanto, o tal
é igual a 2μd menos, está lá, 2/3 de μ divide U, I. Tá bom? Então, isso aqui é um fluido newtoniano. Esse aqui é o tensor de tensões de um fluido newtoniano. E também as pessoas falam newtoniano stoquesiano. E eu já vou falar o porquê do stoquesiano. Tá? Eu vou falar o porquê. É o seguinte, a questão aqui é assim. Se a pressão for a pressão mecânica sempre, ou seja, se a pressão termodinâmica for equivalente à pressão mecânica, tá bom? Então, isso vai ser sempre assim. Então, isso aqui está certo, porque significa que a parte deviatórica não tem traço. Agora, se eu estiver em regimes fora do equilíbrio termodinâmico, tá? Se eu tiver um escoamento que está muito próximo de estar fora do equilíbrio termodinâmico, e nessa situação, eu posso ter um determinado caso em que a pressão mecânica não equivalha à pressão termodinâmica. Nessa situação específica, nós poderíamos deixar este tal aqui liberado assim, ó. Aí você bota 2, outro cara, não vou usar lambda, não, vou usar uma letra que está aqui no livro aqui. Vou usar, isso que seria um capa estilizado assim, tá? Divide U, I. O que eu quero dizer? Fora do equilíbrio termodinâmico, isso aqui seria um segundo coeficiente de viscosidade. É um segundo coeficiente de viscosidade. E esse segundo coeficiente de viscosidade, no equilíbrio termodinâmico, tá? Significa, ele é 1/3 de μ, que é o fluido estoquesiano, porque dá isso aqui. Agora, fora do equilíbrio termodinâmico, ele pode ser diferente. Ele pode ser diferente. Isso acontece em sistemas em que tem propagação de ondas sonoras, por exemplo, e aí tem gente que já até calculou essas coisas. Tem uma discussão muito legal disso no livro do Landau, tá? Então, assim, é um elemento que às vezes causa até controvérsia, tá bom? Mas não tem, na verdade, controvérsia nenhuma. Porque eu usei uma forma hoje meio artificial de chegar nas equações constitutivas, ou na equação constitutiva. A forma oficial, que parte do princípio geral da objetividade e das leis constitutivas de um material, tem um cálculo tensorial ali dentro dela, tá? Mas com esse cálculo tensorial, sempre vão aparecer, para um fluido newtoniano, 3 coeficientes de Lamé ou 3 constantes. Uma vai estar na parte esférica, que é a pressão. Uma vai estar associada ao tensor taxa de desalhamento, que é o primeiro coeficiente de viscosidade. E o outro vai estar associado a esse elemento aqui, que nós já vimos que ele é um termo que só faz sentido no escoamento compressível, tá certo? Que estaria associado a um segundo coeficiente de viscosidade. Seria o fluido newtoniano mais geral de todos, tá? Mas, vou deixar assim. Podia ter um mais geral ainda, mas eu vou deixar assim. E esse vai ser o nosso fluido newtoniano stoquesiano. É esse aqui, ó, com esse dívido. Tá? Muito bem? Oi. O senhor poderia fazer uma recapitulação breve aí desde que chegou do tensor aí deviatórico até chegar aí, assim, como foi que eliminou ali rapidamente eliminou então, né, a parte antissimétrica? Eliminou. É isso, Arthur, eliminou. Por quê? A gente viu que a parte antissimétrica, que a gente estudou,
A gente, lá no começo, vamos lá, vou fazer uma recapitulação. Uma primeira tentativa de generalizar a lei de Newton seria falar que o tal depende de grade de U, linear com grade de U. Porque isso aqui parece um grade de U. Mas não pode. Por que não pode? Porque a gente acabou de descobrir que o gradiente de U tem uma parte simétrica e uma antissimétrica. Por sinal, todo tensor tem, né? Tem uma parte simétrica e uma antissimétrica. Você pode pegar qualquer tensor e dividir desse jeito. E essa parte antissimétrica, nós aprendemos aqui que está associada a uma rotação e não a cisalhamento, a tensões cisaliantes. Então, a primeira coisa que a gente... Por que ela está associada a uma rotação? Porque tomar o produto, aplicar uma transformação antissimétrica num vetor qualquer, esse vetor X pode ser um filamento, tá? Se você pegar um antissimétrico, ele vai esticar o filamento, ele vai esticar e inclinar, que é uma taxa de deformação. Agora, se você pegar o vetor W e multiplicar pelo filamento, ele só gira o filamento. Então, só de girar não pode aparecer tensão. E por que ele só gira? Porque fazer o tensor W vezes um X, que pode ser um filamentozinho, é a mesma coisa que fazer o produto vetorial de um certo vetor pelo aquele mesmo X. Perfeito, perfeito. Então, não pode ter esse barato aí, não pode ter o W. Então, a gente tira fora. Então, já exclui. Por isso que quando eu vou escrever a minha lei de Newton, eu já coloco tal igual a μd. Aí eu meto 2 aqui, só para essa generalizada recuperar a lei original. E me lembro que eu tinha combinado com o russo de deixar a pressão lá na parte esférica. Portanto, eu tenho que produzir um tensor defletórico, né, de traço nulo. Aí por isso que incluiu esse outro termo, que esse é outro termo que vai fazer isso, não é isso? Que vai zerar o traço. A gente acaba descobrindo que este termo que zera o traço só faz sentido em escoamento compressível, porque ele depende explicitamente do div de U. Portanto, se o escoamento for incompressível, não tem que falar nesse negócio aqui. Se o escoamento é incompressível, 2μd. Escoamento compressível, aparece o div de U ali com aquele 2/3 de μ, tá? E então, como é que fica a lei geral? Vai ficar ρ du dt é igual. Aí, a gente lembra que ficava assim, ó, era div de sigma mais ρg. Não era isso? Então, no lugar do sigma, quem é que eu vou escrever? Nós acabamos de ver que para o fluido newtoniano, sigma tem uma parte esférica, que é a pressão mecânica. Tem uma parte que é 2μ. Aí eu posso escrever assim. D menos 1/3 de div de U I, que é o fluido newtoniano, tá? E aí, como é que fica esse cara? Na hora que você tomar esse div aqui, aparece menos grade P, aí vai aparecer mais div. Aí eu não vou escrever, não. Tem uma preguiça da miséria. Eu chamo escrito de tal. Que é... Eu vou tomar isso aqui, então seria o quê? Isso aqui são as equações de Navier-Stokes mais gerais, né? Se for incompressível, fica ρ du dt igual a menos grade P. No caso incompressível, fica muito interessante, porque esse aqui é zero, e na hora que você tomar o div de 2μd, só no caso incompressível, tá? Só no caso incompressível vai aparecer uma coisa que é assim. Incompressível com μ constante. Laplaciano de U mais
Hoje, se não for incompressível, não aparece um laplaciano bonitinho assim. Porque vai aparecer o div do grade de U transposto. O div de grade de U transposto, que não é o laplaciano. O laplaciano, tá? Isso aqui é porque quando você faz aqui, ó, vai aparecer div né, tem meio div de grade de U mais grade de U transposto. O div de grade de U é laplaciano de U. Só que o div de grade de U transposto, não sei se alguém vai se lembrar, é o grade de div de U. Uma coisa, tá? E aí vai aparecer um outro termo aí, você vai ter que fazer as contas comigo, tá? E esse aqui, de novo, é a equação de Navier-Stokes. Professor? Oi. Fala, pode falar. Eu estava vendo minhas anotações de Mecânica dos Fluidos 2 e eu vi, meu professor foi o Gessé, né, no caso, ele adotou uma convenção diferente para o vetor dual. Em vez de ser o tensor produto escalar V, V é igual ao vetor produto Meio. vetorial V, ele trocou o final. Então, em vez de ser WV, ficou VW. Aí pode ser qualquer convenção, né, que a gente adotar tá certa, né? Pode, cada um vai pagar o pato dela. Por que pode? Oh, Entendeu? Porque, na verdade, é a definição do seu produto vetorial, se a regra é destrógena, levógena. É essa aí que o seu professor fez, o Gessé, nosso querido Gessé, está fazendo doutorado com Robert Davis, lá no Colorado. esse mesmo. O Gessé, ele, como é que fala? Ele está certo. Essa forma ela é mais conveniente quando você já quer associar ao ômega ali a vorticidade. Já sai bacana. Entendeu? Porque o vetor dual daquele negócio ali é a própria vorticidade. É meio da vorticidade, na verdade. Tá? O vetor dual do W. Mas eu resolvi fazer assim, Felipe, só porque desse jeito eu não preciso ficar usando permutador de Levi-Tivita, sabe? Aquele epsilon de JK e tal. Sim, E sim. aí fica. Aí essa aqui ela sai naturalmente. Mas como eu não disse quem são W1, W2, eu posso botar esse jeito que eu quiser, né? O que importa é que os elementos da diagonal são nulas, só tem 3 elementos diferentes de zero, e isso é algum produto externo ou vetorial. Tá? Entendi, Boa. professor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Mais perguntas, minha gente? Nossa, hoje eu fui até 4. É proibido passar de 4 nesse curso. Eu vou parar. Parando a transmissão. Professor, só uma curiosidade. Pois não, Juan. Aquela parte antissimétrica, então, que o senhor anulou, ela não é válida para o que a gente está estudando aqui, que é fluidos newtonianos, né? Mas ela vale para fluidos não newtonianos? A pergunta é boa, não é que é isso, não é que ela não é válida. Quando a gente postulou que é um fluido newtoniano, o fluido newtoniano ele é um fluido que a tensão deviatórica, a parte deviatórica depende exclusivamente das taxas de cisalhamento. Então, eu tive que tirar o W, tá? Tive que tirar o W, né? Olha, em geral, não eu não conheço equações constitutivas que vão ter o W lá dentro, a equação constitutiva mesmo. O W acaba aparecendo nas equações do movimento, lá nas derivadas do momento linear, quando a gente está criando equações constitutivas para fluidos não newtonianos, ou está querendo trabalhar com isso, a gente acaba substituindo as derivadas, a derivada material por algumas outras derivadas. Porque a derivada material, ela não é uma derivada também objetiva, ela depende do seu referencial. Na verdade, ela tem um referencial preferencial, que é o referencial da partícula, né? Então, a gente acaba usando o ômega de outro jeito. Eu não conheço equações constitutivas que tenham ômega na constituição do tensor de tensões. Equações constitutivas que têm o ômega na constituição de tensor de tensões. Mas eu conheço descrições materiais, aí sim, tá certo? De determinados movimentos que dependem de ômega.
Só que aí, o ômega quer dizer do W maiúsculo. Só que aí você não pode usar o W maiúsculo desse jeito que ele está. Você tem que pegar, vai ter uma parte que é W vezes X menos X vezes W. Que aí você subtrai o que não é objetivo. Você entendeu? O que não é, o que eu falo que não é objetivo é o que você subtrai a parte que é dependente da rotação de um sistema. Ok, professor. Beleza. Essa parte que você falou aí deve entrar lá nos... Não te ouvi, Matheus. Tenta falar mais alto. Deixa eu subir o volume. Vai, fala, repete. É porque o que eu estava falando aí, que a derivada material, ela depende do sistema de coordenada, e quando você vai descrever disso, né? Aí vai entrar, Isso. em vez da material, vai entrar a derivada covariante, aquele software. Exatamente. A derivada covariante, ela inclui um termo de rotação, que é a parte derivada Jaumann. Né? Ela tem um termo de rotação, e a covariante, ela também deforma, né? Ela deforma com o sistema de coordenadas. Se o seu sistema de coordenadas deforma, ela deforma junto. Então, se o seu sistema de coordenadas gira, ela gira junto. Então, quando você... E por que essas coisas são importantes? Porque muitas vezes você está estudando um determinado material, alguma situação física, em que você quer descrever Olha o interesse. Por que alguém escolheria uma derivada que é tão complicada como uma derivada que, à medida que o sistema de coordenadas dilata, por exemplo, se estica, ela estica também, ela mede esse esticamento. E se ele gira, ela gira também. Não é igual só a nossa derivada material, que é uma derivada que translada junto com a partícula. Você pode ter uma derivada que translada, que gira e que deforma se ela deforma. Né? Se o sistema de coordenadas deforma. O sistema euleriano, no caso. Então, por que isso é útil? Por que alguém faria isso? Por um motivo muito simples. Porque o material, a água, o fluido, o asfalto, não importa, o concreto, o aço, qualquer material que você... Quer dizer, não, concreto e aço pode já depender do sistema de coordenadas. Falei bobagem. Os materiais homogêneos e isotrópicos. Tá? Os materiais simples, chamados materiais simples. Né? Concreto armado não é um material simples. Mas se você pegar os materiais simples, ele não pode depender de jeito nenhum do sistema de coordenadas, o comportamento material dele. Ele é homogêneo. Então, você tem que... todas as variações do seu sistema de coordenadas, você tem que botar lá na conta dessa derivada, para quando você vai criar a sua lei constitutiva, ela está percebendo só aquilo que de fato importa, que são as modificações que têm a ver com as modificações estruturais. O cisalhamento tem, quando você cisalha, você move as partículas de fluido de verdade ali entre elas. Tá? Então, você acaba deixando só a parte que excita o material para ser modelada. Né? Isso aqui é importante. Muito bem, pessoal. Eu vou parar a gravação. Essa foi grande.